Olá, desenvolvendo! Tudo bem com você? No vídeo de hoje, vamos falar um pouco sobre a visão de Skinner sobre os comportamentos. Quais ideias, quais teorias Skinner se apoiava para aprofundar os seus estudos? Hoje vamos abordar os seguintes pontos. O que é comportamento operante? Qual a diferença de comportamento operante com o comportamento respondente? E o comportamento é controlado por suas consequências? Esses pontos vamos abordar no vídeo de hoje. É importante entendermos o comportamento operante para conseguirmos compreender melhor como aprendemos as nossas habilidades, os nossos conhecimentos, como aprendemos a ser quem somos, a ter as nossas personalidades. Mas, antes de nos aprofundarmos nos conceitos, nas teorias de Skinner, vamos diferenciar o que é comportamento respondente de Pavlov com o comportamento operante de Skinner. Mas vou deixar bem claro que eu só vou passar rapidamente sobre esse ponto, não vou me aprofundar. O comportamento respondente de Pavlov diz que uma alteração no ambiente provoca uma resposta no organismo. Do organismo. Já o comportamento operante de Skinner, por sua vez, diz que uma resposta emitida pelo organismo produz uma alteração no ambiente. O comportamento operante produz consequências no ambiente, ou seja, mudanças que ocorrem no ambiente. Por exemplo, você estendeu o seu braço para pegar a sua borracha que caiu no chão, uma mudança ocorreu no ambiente. Outra possibilidade é você pedir para alguém pegar a sua borracha que caiu no chão. No primeiro exemplo, uma mudança, o comportamento provocou uma mudança de lugar para a borracha. No segundo exemplo, o comportamento modificou o comportamento de alguém e que também mudou o lugar da borracha, provocou uma consequência no ambiente. Quando você estiver falando sobre esse assunto, você pode se deparar com o seguinte termo: resposta. Portanto, saiba que o termo resposta se refere ao indivíduo, o que ele sente, o que ele fala, as atitudes dele e assim por diante. Agora, vamos para alguns exemplos de comportamento bem simples e as consequências que eles produzem. Os comportamentos podem ser controlados por suas consequências. Sendo assim, as consequências determinarão em um certo grau se os comportamentos que as produziram ocorrerão outra vez ou não. E se ocorrer, se vai ser com maior ou com menor frequência. Vamos para um exemplo. Agora, desenvolvendo, para você fixar o que você aprendeu até o presente momento nesse vídeo, pause e tente lembrar, identificar os comportamentos que você tem no seu cotidiano e se o que aconteceu depois, que seriam as consequências, te influenciou a você repetir esse comportamento ou a abandonar. Pense um pouquinho. Agora, desenvolvendo, outro ponto que é importante ressaltarmos aqui é que os nossos comportamentos e as consequências que eles produzem, além de reforçar aqueles comportamentos que são ditos adequados, também pode reforçar e estimular de uma certa maneira os comportamentos que são ditos não adequados, que são indesejados. Vamos para um exemplo. E agora, desenvolvendo, vamos para o exemplo, o experimento clássico de Skinner, que é a caixa de Skinner, onde ele colocou um rato e fez um certo experimento. O rato pressionava uma barra e uma gota de água era fornecido para ele. Nesse caso, todas as vezes que ele apertava a barra, ele recebia uma gota de água.
O seu comportamento, ele estava sendo influenciado por sua consequência. Então, sempre que o gato apertava a barra e recebia essa gota, o seu comportamento estava sendo controlado por essa gota de água, por esta consequência. A grosso modo, bem simplificado, esse é um exemplo, é um experimento muito clássico de Skinner. E agora, desenvolvendo, eu te pergunto, como é que algumas crianças conseguem controlar o comportamento dos seus pais e conseguem aquilo que elas querem? Pause o vídeo e responda, deixa aqui nos comentários. Vou dar um tempo para você pausar. Pausou? Então, como é que elas conseguem? Não é, algumas pessoas vão dizer, é porque tem natureza ruim, é porque elas são chatas. Não, não é por causa disso. Elas conseguem controlar o comportamento dos seus pais através da birra. E elas fazem isso porque elas sabem que a birra funciona. Elas sabem que a birra, de uma certa maneira, produz uma consequência que reforça o comportamento delas e que faz elas terem o que elas querem. Desenvolvendo, eu acredito que com tudo isso que foi exposto aqui para você hoje, eu acho que você vai conseguir identificar o porquê esse assunto, esse conteúdo faz a gente ter uma compreensão melhor sobre os nossos aprendizados, o porquê somos como somos, sobre a nossa personalidade e assim por diante. Eu espero muito que esse vídeo tenha contribuído com o seu desenvolvimento. Se contribuiu, não esqueça de comentar, curtir e compartilhar esse conteúdo para mais pessoas, para que mais pessoas possam se desenvolver assim como a gente está se desenvolvendo aqui nesse canal. Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Do mais, um beijo da Franciele Silva, uma estudante de psicologia. Tchau! Tchau, gente. Beijos. Dá like.